dia! Eu sou Tamires Nunes, presidente e fundadora da ONG Minha Criança Trans e mãe da menina trans mais linda desse Brasil. E ela só tem 9 anos, hein? Se prepare! A princípio, galera, o que eu quero? Que ninguém aqui não precisa vir combater no comentário, não precisa tomar um lado. Isso aqui não é Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, não é isso. Isso aqui é uma relação de constatação familiar, constatação cristã, e que eu vou trazer para vocês e vou fazer vocês pensarem. Hoje eu vou tratar de um assunto muito sério e diz respeito às famílias. Para isso, antes de mais nada, deixa o like, curte, e se você gostar do conteúdo, compartilha. Mas vamos fazer o seguinte, é muito sério, mas é muito sério mesmo o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Antes de mais nada, isso não é um react, isso é um posicionamento de um cara que tem muita influência na internet, que sou eu. Então eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo e depois eu vou fazer um comentário sobre ele. Eu sou Tamires Nunes, presidente e fundadora da ONG Minha Criança Trans e mãe da menina trans mais linda desse Brasil. E ela só tem 9 anos, hein? Se prepare! Eu tô aqui para falar para vocês que as nossas crianças e adolescentes trans existem. Neste país não há nenhuma política pública para proteger e cuidar dos nossos filhos, filhas e filhas na escola, em casa, na sociedade. E é por isso que a gente está com o nosso bloco, com as nossas famílias aqui para falar. Crianças e adolescentes trans existem e é obrigação de todos nós protegê-las. Se o futuro de um país está nas crianças, as nossas crianças trans precisam estar vivas para viverem e serem esse futuro. Nós não vamos mais voltar para o armário com as nossas famílias. Aceitem e comecem a pensar em nós, a nos enxergar e entender que a gente vai brigar pelos nossos filhos, filhas e filhos até o fim. Bem, ali eu tenho uma mãe completamente desorientada da realidade, fazendo uma defesa de uma filha, uma criança de 9 anos, que ela considera que é uma criança trans. Só que, de acordo com o Código Penal brasileiro, você só pode cometer um crime depois dos 18 anos. Ou seja, se uma criança de 9 anos der um tiro na cabeça de alguém, ele não é um criminoso, porque ele não tem a capacidade intelecto-volitiva de entender ou de se coordenar com a ação que ele fez. O psíquico ainda não está completado. A capacidade intelecto-volitiva de entender a realidade não está pronta. Como é que uma pessoa que não tem a capacidade do intelecto volitivo completo para entender o que é um crime ou não, tem a capacidade de escolher o próprio sexo? Se isso prospera, isso vai para frente, você imagina crianças de 10, 11 anos fazendo cirurgias de troca de sexo, ou seja, fazendo uma cirurgia que é uma mutilação de tirada de membro e depois ela vê que não era aquilo que era a realidade, ela quer voltar atrás. Como é que faz isso? E o pior é quando você vê uma mãe, e aí não é uma crítica, é uma constatação. Uma mãe que quer defender uma filha de forma errônea, isso não pode tirar esse mérito dela, mas com certeza a gente tem que olhar o histórico da mãe. É uma mãe casada? É uma mãe que tem uma família regular? Pai, mãe, filho, estrutura psicológica? Essa mãe deve passar, ou deveria passar, por um processo de avaliação psicológica e psiquiátrica. E é esse tipo de problema que a gente tem que cuidar. Então, eu vou trazer 5 pontos importantes para vocês hoje e eu quero que vocês copiem um por um para que a gente possa preservar a família. Primeiro ponto, vigie. A palavra de Deus sempre diz, né? Vigie seus pensamentos, porque as guerras, elas não estão na carne, no osso, na pele. As guerras estão no campo espiritual. Nós guerreamos contra principados e potestades. Toda vez que eu olho esses grupos GLBTQIA+, eu acho que tem mais algumas siglas e eu não quero faltar com respeito, você pode olhar que parece que são pessoas meio moribundas andando ali. Tem uma guerra espiritual grande envolvida ali. E eu não estou criminalizando nada, não estou de forma alguma dizendo que não pode fazer, até porque eles têm o direito de livre manifestação. O que eu estou dizendo é que você que está em casa tem que observar muito os seus filhos. Vigie. Segundo ponto, ambiência. Com quem seus filhos estão andando, o que eles estão aprendendo na escola. E eu vou deixar um alerta. Essa mãe que vocês viram no vídeo, qual é a probabilidade dessa mãe estar num grupo de mães aonde você está presente numa escola e uma mãe dessa consegue influenciar uma escola onde o seu filho estuda? A pergunta é, você deixaria o seu filho lá? Eu não deixaria o meu e até por isso eu e a Tati estamos pensando seriamente no homeschool, para tomar efetivamente o controle total e absoluto da criação dos nossos filhos. O terceiro ponto, que é super importante, me diz com quem você anda que eu vou
vou dizer aonde você vai chegar. Network de qualidade. No vídeo, claramente você está numa manifestação, claramente você está com pessoas com a mesma ideologia, claramente você está com pessoas com uma mesma capacidade de pensamento limitada acerca de uma série de assuntos. Ou seja, como é que uma criança de 9 anos tem a capacidade de escolher o sexo dela se ela não tem a noção clara ainda de como a vida funciona? Porque nós fomos projetados, homem, mulher, para procriação. E cada um tem um objetivo. Tanto que nós temos filhos, o nosso único motivo de ter filhos é para gerar filhos para Deus. São pequenos cristãos, a gente presenteia Deus com os nossos filhos. Então presta atenção com quem seu filho anda. Se anda, por mais educado que ele tenha sido em casa, e por mais que você tenha controle, ele não é mais forte que o ecossistema. O ecossistema vai contaminar ele. Se você pegar o seu filho muito jovem, 13, 14 anos, e colocar ele num centro de estudos matemáticos, possivelmente vai ficar muito bom de matemática, bom de programação. Se você coloca o seu filho com um monte de funkeiro, onde tem bebida e droga, com certeza absoluta, ele entra nesse ecossistema. O quarto ponto, muito importante, é você ter a consciência de que essas coisas existem, que você não tem o direito, e eu também não tenho o direito, de criticar as coisas que outras pessoas fazem, mas a avaliação interna e a orientação para pessoas que nos seguem, isso é importante. Então, como diria Martin Luther King, o problema não é o latido dos maus, é o silêncio dos bons. E o último ponto, nós temos a palavra de Deus, princípio cristão, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse. São 1.600 anos, 40 homens levantados, 66 livros bíblicos e em nenhum lugar você está dizendo que nós temos a capacidade de escolher se somos homens ou mulheres. Então quem segue a palavra de Deus, segue correto, segue a linha e obviamente a gente tem esse entendimento, essa capacidade intelecto volitiva de saber o que está acontecendo. Longe de mim querer fazer uma crítica pessoal a essa mulher, mas muito perto de mim ser o cara que vai orientar você para o futuro. Vamos ter filhos que saibam o que eles vão trabalhar profissionalmente, filhos que entendam que o casamento é uma coisa salutar e boa, saibam escolher os maridos, saibam escolher as esposas, saibam ter filhos sensatos. A gente precisa interromper uma corrente muito ruim, que são filhos de pais separados, que levam essa maldição que separam, que geram mais separações, mais dor, e nós temos uma geração Z completamente problemática, uma geração mais depressiva, a maior geração que tira a própria vida, a maior geração com ansiedade crônica, maior geração que nós temos hoje. A gente tem doenças novas como a doença da tela, você deixa seu filho muito tempo na tela, então vigie. Lembra do primeiro ponto? Vigie. E agora eu quero que você deixe seus comentários aqui e me diga o que você acha. 3 coisas legais. Qualquer comentário que você fizer, que for comentário violento, eu não vou te responder. Segundo ponto, qualquer comentário que você faça, que seja comentário agredindo, xingando ou tendo opinião depressiva, tanto quanto mim, quanto pela pessoa que eu mostrei, que a gente não trouxe aqui para ela ser ofendida, também você vai ser bloqueado, eu vou tirar você daqui porque o tema é sensível. E o terceiro ponto, vamos se expor. A gente não tem. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida, segurança, propriedade e igualdade nos termos da lei. Então nós temos o direito à livre manifestação, se ela for prévia e não for violenta. Foi o que aconteceu, ela tem direito à livre manifestação. E eu também tenho a livre manifestação do pensamento e a livre expressão. E é isso que a gente faz aqui. Então deixa seu like, curte e vamos que tem muita coisa pela frente.